Noite, quem vai entrando vai colocando aí o nome, a cidade, a gente vai mandando um abraço, uma boa noite para vocês aí. Fica com nós, né? Que hoje vai ser um assunto, acredito que bem interessante. O que nós vamos falar hoje? Alguns erros que nós cometemos, né, com os nossos cavalos. Na maioria, né, a falta de saber, tentando acertar, né? Você já estava conversando com um rapaz até, e eu estava comentando com ele, né, que um caso que aconteceu muito tempo atrás, que o rapaz começou a trabalhar numa fazenda, chegou lá, tinha muita vaca com carrapato, as coisas, ele começou a passar óleo diesel, né? Óleo queimado nas vacas para matar o carrapato e acabou matando duas vacas até. E aí o cara que acabou de começar a trabalhar, ele se assustou, né? Falou, e agora? O patrão vai mandar embora, que nem entrei, já matei duas vacas, como que vai ficar minha situação aqui, né? E o patrão foi bem generoso, né? Por quê? Porque o patrão dele acabou agradecendo ele pelo fato de ele matou as duas vacas, mas ele matou tentando acertar, né? Tentando fazer o certo. Então, o que foi um caso que aconteceu com ele? A falta, né? Aí de experiência, de sabedoria, né? Tá bom? Então, hoje o assunto nosso é esse. Nós estávamos comentando sobre isso, eu até resolvi fazer um pouco o assunto essa semana sobre isso. Então, como que a gente pode melhorar, né? O contato nosso aqui, deixa eu só mexer aqui, com os nossos animais, no no sentido de a gente saber realmente o que estamos fazendo com os nossos animais aí, para a gente não vir a trazer um dano para o nosso animal pela falta de experiência, pela falta de saber o que realmente estamos fazendo com os nossos animais, tá bom? Então vamos lá, né? Alguns erros eu marquei aqui, né? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí, você vai postando, vai perguntando e a gente já vai tirando, tá? Para poder ficar mais fácil aí, para a gente não se perder, tá bom? Então, qual que é um erro muito frequente que todo mundo comete, tá? Eu vou sair para uma cavalgada, vou sair para uma prova, e o que que eu faço? Eu vou sair agora, então eu vou pôr comida, né, para o meu cavalo para ele sair de bucho cheio, de barriga cheia, tá? É o pensamento da grande maioria. Não seria um pensamento errado, tá bom? Num quesito de meu animal trabalhar com o bucho cheio, né? Só que vem aquele outro lado, tá? Qual que é? Meu animal vai gastar energia para se locomover, para os músculos, para o coração bater, coisa e tal. E a alimentação que ele está no bucho, ele vai acabar não conseguindo aproveitar totalmente, não vai conseguir estar digerindo essa alimentação. Então, se eu vou andar a cavalo daqui uma hora, eu coloco 1 quilo de ração, né? 1 quilo de concentrado, tá? O volumoso, a fibra, sendo de qualidade, ele pode comer até na hora, andando, ele pode comer, porque a fibra é mais macia, né? E ela mesmo se digere mais fácil. Então, um concentrado eu forneço 1 quilo 1 hora antes. Se eu quero pôr 2 quilos de concentrado, eu vou fornecer 2 horas antes de eu usar esse animal, tá? Então, eu posso fornecer, eu posso tirar o animal da baia, ir selando o animal, deixando preparando o meu animal, depois que ele comeu a ração, dentro dessa 1 hora. E vou usar ele depois de 1 hora, tá? Isso é o mais recomendado, tá bom? Para evitar problemas com o seu animal, tá bom? E mesma coisa na hora que eu volto de um passeio, tá? O que que eu tenho que fazer, né, quando eu volto de um passeio? Eu voltei de uma cavalgada, eu vou deixar meu animal descansar, eu vou dar um banho nele, deixar ele relaxar um pouco. Vou fornecer uma fibra de qualidade, um feno, um capim, um pasto bom. Vou deixar ele encher o bucho, dali 1 hora eu vou lá e forneço a ração, né? Porque a energia do corpo dele já baixou, já vai fazer um bom aproveitamento desse alimento, não vai estar entrando no bucho só e ele vai acabar nem mastigando, né? Vai acabar praticamente engolindo. Então esse tempo que você dá é para o seu animal realmente aproveitar tudo que você realmente está dando para ele comer, tá? Aproveitar aí todos os nutrientes, tá bom? Outra coisa, né, muito comum que poucas pessoas sabem, talvez poucas pessoas sabem pelo fato de não ler, tá? Nós vamos fazer, eu nem acabei nem separando, nem pegar, nós vamos fazer um vermífugo no animal. Então geralmente a gente pega e fala assim, eu vou fazer a pasta inteira, né? Meu animal pesa 400 quilos, vem para 500, eu vou fazer a pasta inteira. Problema? Não. Você está jogando para 100 quilos de produto fora, né? Porque não vai fazer nenhum efeito a mais, tá? Só que tem, os vermífugos, eles vêm com algumas especificações, tá? Tem alguns que você tem que deixar seu cavalo em jejum, tem alguns
que você fornece para o seu cavalo, depois você deixa seu cavalo, a maioria, né? 1 hora sem ingerir água, 1 hora sem comer, tá? Para essa pasta realmente poder fazer o efeito que tem que fazer. Então sempre é legal ler, tá? A bula dessa pasta, desse vermífugo, para você realmente estar fazendo um produto com todas as especificações pedidas, né? Que realmente vai fazer aí a diferença para o seu animal. E também tem pastas de vermífugo que não são recomendadas para dar para animal prenho, tá? Animal prenha, a grande maioria dos vermífugos vem pedindo para você não fazer aí com 1 ou 2 meses antes do final da gestação, né? Então sempre lê para você não fazer. Potros novo pode fazer, a grande maioria já vem especificada, fazer depois dos 4 meses de vida, é legal se fazer. Então sempre que você pegar a pasta, lê. Porque muitas vezes a gente dá ali, deu por dar, para falar que deu, mas a gente não sabe se realmente foi bem aproveitado, se valeu a pena, se fez certo, se não fez. Por quê? Porque eu fiz como eu estou acostumado a fazer. E como a gente sempre está falando, para trocar os princípios ativos, né, do vermífugo, para você cada vez ter a possibilidade de pegar tipos de vermes diferentes, quando você faz todas as pastas da mesma maneira, sem ler a bula, provavelmente você vai acabar fazendo alguma de maneira errada, tá? Então o legal é que você sempre esteja lendo essa bula, perca um minutinho antes, lê, vê o que pede, se prepara para fazer, não aquela coisa que é feita no impulso, né, de qualquer jeito. Às vezes eu tenho aqui a programação para fazer e eu acabo deixando passar 3, 4, 5 dias, porque senão eu vou fazer no momento, naquela correria, e não é o meu objetivo. O objetivo é fazer certo, por quê? Porque eu tenho que marcar, tem que trazer aqui, pôr no calendário qual foi feita, marcar quando foi feita, a pesagem certa que foi feita. Por quê? Se surgir algum problema no animal, eu tenho tudo marcado, o que foi feito, quando foi feito, a maneira que foi feita, qual foi feito. Aí vamos ver se eu fiz errado o produto, se o produto não era indicado para aquela hora, o que foi para a gente achar o erro. Então o legal é sempre você prestar atenção e deixar anotado o que você fez. Porque geralmente dali um mês a gente já não lembra mais nada do que foi feito, né? É sempre meio que na hora que a gente acaba lembrando aí, tá bom? E mesma coisa é vacinação, né? 90% dos casos das vacinas, geralmente quem faz é o médico veterinário, mas algumas vezes a gente acaba até fazendo, né? E o que eu recomendo, tá? Nas vacinas, né? Vamos dar uns abraços pro pessoal que tá entrando. Claudinho Beltrame. Um abraço aí, pessoal, lá, o Claudinho Beltrame, né? Uma boa noite. Fique aí com nós, que esse é legal assunto. Giovanni, Jeremias. Pro Giovanni, pro Jeremias. Pro Matheus, seu cunhado. Pro Matheus. O pessoal está tudo preso em casa, né? Olha que coisa triste, né? A Paty. Vinícius, Oziel, Rodrigo da Celaria. Rodrigo da Celaria, Jaziel aí. Aras Fioroni. Pessoal do Aras Fioroni. Um abraço, uma boa noite a todo mundo. Vai ficando com nós aí. Como que é o último nome? Lineker. Lineker aí, uma boa noite, um forte abraço. Legal que vocês estejam com nós, Pro Júnior. E aquele conselho, né? Vamos tomar cuidado, vamos tentar fazer a nossa quarentena, cada um fazendo a sua parte. A gente acaba rapidinho aí com esse vírus aí que pode trazer muitos danos para nós, né? Então vamos fazer a nossa parte. Gabriel. Uma boa noite ao Gabriel, o pessoal que está entrando aí. E vai ficando. Então vamos lá. Para mim fazer vacina no meu cavalo, qual que é o cuidado que eu tenho que ter, né? Geralmente a gente faz uma vacina muscular aí, um antibiótico, uma coisa assim, geralmente é um pouco mais de 20 ml. Ah, faz 30 ml, tem alguns que faz 40 ml. E qual que é o cuidado que eu tenho que ter quando eu vou fazer uma vacina assim? Você bate a agulha e você faz ali, né, a injeção, tá? Aí você vai lá, às vezes enche 2 seringas, às vezes vai lá e completa a seringa e volta no mesmo lugar, tá? Aí que tá o problema, qual que é? O tecido, com mais de 20 ml, ele pode dar abscesso, né? Ele pode estar ali, não conseguindo absorver todo o remédio. Então, o legal, se eu vou fazer mais do que 20 ml, é eu mudar. Então, se eu fiz no pescoço, na tala do pescoço do lado direito, eu vou fazer na tala do lado esquerdo. Eu posso fazer na tala do pescoço, posso fazer na coxa, na anca. Por quê? Para poder a fibra, né, o músculo, absorver esse medicamento. Se eu fizer tudo num lugar só, vai dar o quê? Vai dar abscesso, vai dar aquela inchação e não vai ser legal, tá? Para o meu animal. Então, sempre prestar atenção nisso, que muita gente acaba errando por esse motivo, tá?
Tem uns abraços pra mandar, senão vai se perder. Então vamos mandando os abraços, vai se perder daqui a pouco, ela falou. Gabriel de Floripa. Abraço ao Gabriel lá de Florianópolis, é isso? João Vitor Santa Rosa de Lima. O João Vitor lá de Santa Rosa de Lima, boa noite, forte abraço. Boa noite pro Billy Jordan. Boa noite ao Billy Jordan, olha o nome que chique. Pra Carla, o pessoal da J3. O pessoal da J3 aí, a Carla, o pessoal da cidade, o pessoal faz umas coisas legais aí. Pro também. Alander Moreira. Pro Alander Moreira, um forte abraço, uma boa Alan noite. Diego, Comitivos Pantaneiros de Cerquilho. Um abraço aí, pessoal da comitiva Pantaneiros e Cerquilho. E pro Lico. Forte abraço. E o Lico, um forte abraço, uma boa noite. Então vamos lá. O pessoal me pergunta muito sobre silo para cavalo, se eu recomendo, se faz, se não faz, quanto faz. O que acontece, né? O cavalo não é ruminante, tá? Então quando eu estou fornecendo um alimento bom para ele, a tendência dele é absorver bem, né? Quando eu estou dando um alimento que já é fermentado, já é azedado, coisa e tal, então quer dizer, já vai ter uma baixa aproveitamento, tá? Não que eu não dê. A gente tem um animal aqui que o proprietário traz para dar, porque ele produz, quer que dá, e eu sou obrigado a dar. Não gosto. Por quê? Você imagine eu jogar, né? Como que vai ser esse animal daqui 10 anos, né? Como que vai estar por dentro desse animal, falando a grosso modo daqui 10 anos. Eu estou sempre dando uma comida fermentada, uma comida aí, azedada para ele, né? Por mais que não faça mal, porque ele esteja acostumado, vamos por assim. Mas ao passar do tempo eu vou estar acabando com todo o aparelho digestivo dele, tá? Então eu não gosto de fazer, não recomendo que faça, tá? Mas a gente tem que às vezes que optar aí pelo que trazem para nós, né? O que é legal? Um feno de boa qualidade. Às vezes eu tenho um feno lá que o feno tá meio mofadinho, joga fora. Por quê? Eu jogo uma água, ele abafa aquela poeirinha, né? E não faz mal. Pode ser que não faz mal para o animal inalar porque não tem mais a poeira. Mas mesma coisa, o produto continua ali com uma baixa qualidade, não vai ter um bom aproveitamento esse feno. Pode ter passado algum bicho, uma leptospirose, alguma coisa assim, e tá perdendo, né, esse animal. Tá? Então, o feno sempre de boa qualidade. A gente faz um manejo aqui de feno para ter quinzenal. Cada 15 dias a gente tem feno novo, tá? Para evitar esse tipo de problema. É a mesma coisa da cana, né? Dá cana para o equino ou não damos cana para equino, né? Como que a gente faz, tá? Então qual que é o problema da cana? A gente fornece cana, na hora que a gente não tem outro tipo de volumoso, a gente é obrigado a fornecer, tá? Mas a cana, ao longo do tempo, o animal comer muita cana, o que vai acontecer? Começa a dar cárie, tá? Por mais que o animal seja acostumado, não faça nada, todo sempre fresquinha a cana, mas ao longo do tempo começa a dar cárie, tá? A cana é muito açúcar para o animal. Então é uma coisa de se prestar atenção, até onde vale a pena. Se eu quero ter um animal a longo prazo, eu vou só tratar com cana, eu já tenho que ter essa ciência que agora está sendo bem para ele, mas ao longo prazo vai trazer alguns danos para ele que a gente não estava esperando, tá? E você vai ter que gastar com dentista para fazer esse tratamento de cárie, que não é fácil, não é barato, tá? Então preste atenção se realmente vale a pena você dar cana para o seu animal, tá? E mesma coisa de ferradura, né? A gente estava comentando, estava cascando os cavalos agora fim de semana, no sábado, que é domingo nós entramos em quarentena total, não entra, não sai mais nada aqui de dentro, né? Graças a Deus está tudo estocado, tudo quietinho, tá? Então a gente fez alguns animais, teve que casquear e ajeitar. E eu estava comentando com o pessoal e falei para eles, a gente tem que ter uma mentalidade. Eu comprar ir lá no mercado, né? E comprar uma ferradura pronta, é legal? É. Mas tem que tomar cuidado, por quê? Porque a ferradura tem que ser feita para o casco do meu cavalo, tá? Não o casco para ferradura, tá bom? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso quando vai ferrar, se é uma pessoa que bate a ferradura para você, se realmente está certo essa ferradura, se está adequada, porque não adianta eu querer castar o casco do meu cavalo, modelar o casco do meu cavalo para ferradura que não dá certo. A ferradura é pequena, o casco vai sair para fora, vai acabar com o casco. A ferradura é grande, vai pegar uma na outra e não vai apoiar nas bases certas do casco que precisa apoiar, tá bom? Então prestar muita atenção nessa parte, se a minha ferradura é adequada para o meu animal, se eu estou com a ferradura certa, se não é a ferradura errada. E do mesmo jeito que eu sempre falo, né, que eu coloco a ferradura no meu cavalo, eu tenho que lembrar que eu tenho que tirar a ferradura do meu cavalo. Não é porque é um ferro que aguenta ficar lá um ano se eu deixar, porque eu não uso quase meu cavalo, vai ficar.
eu ferrei meu cavalo, eu tenho que ter ciência do que? Se eu realmente preciso ferrar meu cavalo, eu preciso ferrar porque eu vou usar ele no terreno pedregoso, num terreno aí que vai gastar o casco dele, vou fazer uma viagem, ferra. Mas eu sei que eu tenho prazo no máximo de 55 a 60 dias para tirar essa ferradura. Porque como ela faz bem, depois ela passa a fazer o mal pro meu cavalo. Perdeu o aprumo do meu cavalo, forçar tendão do meu cavalo. Então, se eu ponho ferradura, eu tenho que saber que eu tenho que tirar. Então a gente sempre fala o quê? Eu faço a conta ao contrário, de trás para frente. Se eu vou usar meu cavalo, eu preciso do meu cavalo para daqui 50 dias, então eu vou deixar para ferrar mais perto. Se eu preciso ferrar meu cavalo daqui 10 dias, então eu vou ferrar meu cavalo agora. Para quê? Para que eu sei quando eu tenho que tirar a ferradura. Então minha conta tem que ser sempre de trás para frente, tá? Para quando eu sei que eu terminei de usar o meu cavalo, eu posso tirar a ferradura que está dentro do prazo dos dias, tá? Mesmo que ela não esteja gasta. Tirou a ferradura, faz artefatos aí de decoração, prega na porta, faz o que quiser, mas nunca mais volta a ferradura usada para cavalo, tá bom? Não se volta. Por quê? É a mesma coisa que você pegar, né, um sapato de outra pessoa e você colocar, o sapato tá torto, né? A pessoa pisa de um jeito, você pisa de outro. Então o que pode acontecer? Você vai estar forçando suas pernas, forçando seu tendão, seu músculo ao contrário do que o animal pisa. Mesma coisa a ferradura, tá? Então jogue fora a ferradura, tá bom? Aí vem aquela pergunta, né? Eu tô até cansado hoje. O pessoal fala que ficar em casa é bom, né? A patroa aqui falou pra mim assim, você vai ficar em quarentena em casa, então pega tal coisa, estoca aqui pra gente dar um trato na casa, arrumar cerca, arrumar tudo. Eu falei, nossa, como se a gente não tivesse trabalho aqui, né? Uns abraços. Mas é aquela coisa da ferradura também. Se for pra mim ter que usar meu cavalo sem nada, e eu tenho que usar, não tem outra, eu ponho uma usada, terminei de usar, eu tiro. Mas eu procuro sempre pôr uma nova, tá bom? Abraço pro Wagner de Pelotas, Rio Grande do Sul. Um abraço ao Wagner, pessoal do Rio Grande do Sul, Pelotas. Carlos, Eguinha Boneca. Pessoal da Eguinha Boneca, o Carlos aí. Acho que é Léo Ferreira. Léo Ferreira, um abraço, uma boa noite. Imperial Motopeças. Pessoal da Léo. Motopeça, Léo. Deve ser Léo. Michel. O Michel aí, um forte abraço, uma boa noite. E Alessandro. E um abraço ao Alessandro aí. Então, boa noite a todo mundo que tá entrando, vai ficando. Deixa eu ir ticando aqui que eu fui marcando pra mim não esquecer, né? Nesse fim de semana aconteceu uma coisa legal até, né? Teve um animal que teve cólica de um conhecido no sábado, né? E eles foram lá, fizeram medicação, corrigiu o cavalo, tudo. O cavalo urinou, ele ficou sossegado, aí ele catou, fez o quê? Foi lá, ele tinha o capim na pieta, ele falou, não vou dar na pieta, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um feno, foi lá e pegou um feno de alfafa e deu pro cavalo. Conclusão, domingo o cavalo estava com cólica novamente, né? E qual que é o problema, né? Quando dá cólica, meu cavalo soa, desidrata, né? O canal do retro dele desidratado, quando tudo está desidratado, ele vem reter, né? Então tá cheio de fibra, cheio de concentrado ali, ele faz o que? Ele retém, trava e não deixa, né, sair. Então, se meu cavalo teve cólica, meu cavalo passou mal, meu cavalo se desidratou, eu hidratei ele, fiz todo aquele processo, trabalhei para hidratar, o que eu tenho que buscar, o que eu tenho que fazer, né? Fornecer a comida mais água que eu puder para ele, né? Fazer ele ingerir o máximo de água. Então eu vou fazer o quê? Vou cortar broto de capim novo, broto de napier novo, broto de cana se eu não tiver napier, alguma coisa assim. Para quê? Para mim colocar o máximo de água nesse animal para me voltar a hidratar ele. Eu não vou fornecer uma comida seca, desidratada, que eu vou fazer ele perder um pouco de hidratação que ele teve, que ele ingeriu, tá? Então a gente tem que sempre prestar atenção nisso. Meu animal se desidratou, meu animal está com baixa umidade, vou dar comida com alto valor de umidade, tá? Para evitar que ele realmente volte a ter essa repetição de cólica aí, né? E não vem injuriar do meu cavalo. Então é uma coisa que a gente, na hora eu acho que eu estou dando o melhor pro meu cavalo, quando na verdade é a única comida que eu não poderia dar, né? A gente fala assim, corta o concentrado. Por quê? Porque o concentrado é seco. Aí eu vou e forneço uma fibra seca, desidratada, quer dizer, ficou 6 por meia dúzia, né? Então não adiantou nada eu tirar só o concentrado, tá? Então vamos prestar atenção para esses pequenos detalhes que faz bastante diferença, tá? E aquele detalhe, né? Água para cavalo tem que ser uma água limpa, uma água que a gente tem coragem de beber. Então coxo de cavalo tem que cravar um dia sim, um dia não. Tá de olho, eu não gosto de coxos automáticos. O coxo automático a gente fala vagabundo, né? Por quê? Porque eu sei que tem água lá. Eu nunca tenho curiosidade de lá ver se a água tá limpa.
de lembrar que eu tenho que limpar. Então hoje é dia de limpar, mas eu estou numa correria, eu sei que lá tem água, deixa amanhã eu limpo. E o amanhã passou para depois da manhã, assim vai. Então a água do cavalo tem que ser uma água sempre limpa, sempre fresca, né? Para eu poder garantir que o meu cavalo esteja sempre bem hidratado, tá? Olha, eu tô cansado mesmo. Tô até com preguiça aqui. E outra coisa que é muito importante para cavalo é sal. Por que o sal é muito importante, né? A gente anda em piquetes por aí, a gente vê muito poucos coxos de sal para cavalo. O coxo do sal ele é muito forte para a calcificação dos ossos do cavalo. Ele ajuda como um vermífugo para cavalo, abaixar a intensidade de verme no cavalo. Então, o sal é uma coisa muito completa no mundo do cavalo. Não pode faltar sal em coxo, né, para cavalo. Isso a gente tem que prestar muita atenção, tá sempre atento. Tem várias opções de sal, tá? Não adianta eu catar aquele sal branco e colocar, porque o sal branco não é para cavalo, tá? Sal branco é para gado, para aumentar o volume do sal do gado, né? A gente fala, não tem valor nutritivo nenhum. Então eu preciso de um sal de equino, que é um sal que tem um certo teor aí que vai realmente fazer a diferença, calcificar os ossos do meu cavalo, seja um potro, seja um cavalo mais maduro, e garantir que ele tenha uma vida saudável aí, até em termos de parasita, tá bom? Um abraço pro Bruno de Mogi Guaçu. Um abraço aí, Bruno de Mogi Guaçu. Pedro Chamon. Um abraço ao Pedro Chamon, o pai Coruja. Gui Correia, Damares. A Damares, ao Gui Correia. Jaque, Nicinho. Nicinho, a Jaque, uma boa noite, Gabriel. Forte abraço. O Gabriel aí que tá entrando. Rogério Pereira. O Rogério Pereira vai entrando, vai ficando, que a gente vai marcando as coisas aqui, né? Ah, uma coisa legal, o que que é? Eu marquei aqui que o pessoal, você estava comentando, estava com o cavalo inteiro, que eu vou colocar égua, coisa e tal, não sei o que. Aí eu falei, vocês querem pôr o cavalo com égua na monta natural? É legal, tá? Já fiz muito isso, fiz muito errado e muito certo, tá? Hoje eu já não uso mais, hoje eu procuro inseminação, é mais prático, mais fácil, eu escolho, eu sei realmente o que vai sair, tá? Mas quais são os cuidados que eu tenho que ter quando eu vou fazer uma monta natural? Vamos lá. Vou lá desenhar meu cavalo. Olha que coisa linda que vai ser, né? Um abraço pro Joy Duarte de Florianópolis também. Um abraço aí ao Joy Eduardo. Joy Duarte. Joy Duarte. Um abraço aí, pessoal do Sul lá, né? De Floripa. Olha que cavalo lindo, né? Sim. Tem um rabo aqui. Tá prenha já. Já tá prenho aí, já até falou aqui. Então qual é o cuidado que eu tenho que ter? Primeiramente, esse tempo atrás estava até correndo um vídeo na internet, o quê? Do cavalo que foi cobrir a égua, deu um coice, acertou na cabeça e já caiu na hora, né? Então o primeiro cuidado que eu tenho que ter é o quê? É um pé de amigo aqui no meu cavalo, né? Então eu vou fazer, amarrar aqui na minha égua e vou puxar, vou amarrar os pés dela, né? Os dois pés. Por que eu tenho que amarrar? Tem que amarrar tracionando? Não, tem que amarrar folgado, porque se ela for dar um coice no cavalo, travar e não ter perigo nenhum de machucar o cavalo, o garanhão, tá? E outra coisa que eu tenho que fazer, o que é que muito poucas pessoas fazem, tá? Eu tenho que vir na cauda desse animal, no rabo, e enrolar o quê? Pegar uma atadura, aquela faixa de merda que a gente enrola quando quebra o braço, aquele tipo de coisa, atadura a gente fala, e enrolar no rabo dela. Por que eu tenho que enrolar no rabo da minha égua isso? Para evitar que a hora que o cavalo vai fazer a monta, entre um fio de crina junto. Vocês nunca viram isso, espero nunca ter visto, né? Vocês nunca ter... Entra junto, e a hora que aquilo lá entra, ele vira uma navalha. Então o cavalo entra e penetra, né, lá dentro e acaba cortando, tá, o pênis desse cavalo. Não precisa nem falar o trabalho que vai ser se acontecer uma coisa dessa, que a coisa é feia, tá? Então, quando você enrola, tá, uma atadura aqui, amarra o rabo, pode amarrar aqui também de lado o rabo, você poupou todo esse problema, tá? Você poupou aí, você tem um problema maior com esse garanhão, tá? É coisa básica, né? Muito simples, tá? Mas é uma coisa que depois que acontece a gente fica aí sem saber o que fazer, tá? Já aconteceu e é melhor que não ocorra com vocês, tá bom? Então, conselho básico aí, super simples de fazer, né? Mas faça se você quer fazer uma monta natural no seu animal, tá bom? Vamos continuar. O Pedrão falou que seu cavalo ficou top. Ah, tô ficando bom,
Olha o desenho aí, tá vendo? Tá vendo? O desenhista dá pra um bom domador. Melhor ser domador, né? Tá bom. É, uma coisa que aconteceu uma vez comigo, eu tenho uma mula que tem 17 anos, é meu xodó, né? A minha patroa tem ciúmes dela, tá? Ela tá aqui atrás, tá fazendo até a cara, que ela sabe que eu gosto muito dessa mula. Ela era pequena, nova, eu tinha o costume de pôr feno na bolsa, né, no saco. E amarrava no alto. E um dia eu cheguei lá, olhei ela assim, ela toda suada, pingando suor, pendurada. O que aconteceu? Brincando, acredito eu, ela enfiou a mão dentro do saco, enrolou na mão dela, e ela ficou lá com a mão erguida, assim, presa, né? E a outra não chegava no chão, tá? Acredito que não fazia muito tempo isso que eu já cheguei lá. Mas o que é que a gente tem que tomar muito cuidado? Bolsa de feno, o que eu aprendi depois que eu passei por uma situação dessa, né? Que bolsa de feno a gente pode usar? Eu gosto de usar quando eu vou fazer transporte, porque é rápido, a gente está olhando coisa e tal. Mas se eu tiver que usar na baia, eu uso de que maneira? Eu cato uma cordinha bem fraquinha, né? Um cordão, uma cordinha bem fraquinha, ou um ganchinho bem fraquinho, tá? Eu faço um ganchinho até de arame às vezes, e amarro, encho a bolsa de feno, amarro e amarro nesse araminho com ganchinho. Por quê? Porque se meu cavalo vinha enroscar à noite e ficar pendurado, esse ganchinho vai se abrir, vai cair para o chão, vai sujar e não faz mal. Mas não vou ter aí a perca de um animal, porque se eu amarro num lugar firme, que para aguentar puxar mesmo, e esse animal se enroscar, posso correr o risco de chegar de manhã e encontrar alguma coisa que eu não queira ver dentro de uma baia, tá? Então, muito cuidado com bolsa de feno em lugar que a gente não tem o hábito de estar acompanhando, tá bom? É uma coisa que eu morro de medo mesmo. Mesma coisa amarrar cavalo. Ah, eu vou amarrar o cavalo aqui, ele tem o costume de estirar, eu vou amarrar meio baixo, coisa e tal. Então, não, cavalo se amarra alto. Amarro no alto. Se eu estou com medo que o meu cavalo vai o quê? Meu cavalo vai se enroscar, vai estourar. Então, o que a gente tem o costume de fazer? Eu pego uma cordinha fina. Vamos supor que isso aqui é uma cordinha. Vou amarrar meu cavalo. Tá pegando aqui? Não. Bom, vou amarrar meu cavalo aqui, em cima. O que eu faço? Ao invés de eu vir com o cabresto e amarrar, eu vou pegar e vou fazer isso daqui na minha cordinha. Vou pegar uma cordinha fina, que se for o caso ela estoura, tá? E vou fazer o quê? Principalmente para o animal que está começando a aprender a ser amarrado agora. Vou amarrar a cordinha aqui. E vou vir com o meu cabo de cabresto e vou amarrar nessa cordinha. Por quê? Porque se o meu animal assustar, se o meu animal vir forçar, que for se machucar, essa cordinha vai estourar e ele está livre de qualquer tipo de situação para se machucar, tá bom? Então isso é uma dica aí muito legal para vocês aí que não tem muita experiência com cavalo. Na dúvida, faça isso, evita que seu cavalo se machuque, tá? Um abraço pro CTE Play da São Paulo. CTE Play Play da São Paulo. Deve ser algum sem treinamento, né? Não dá pra ver o nome agora. E ele tá Um perguntando abraço, boa noite. qual procedimento podemos fazer com um animal que não deixa fazer a tosa da orelha. Ah, tá. Eu tô devendo fazer um vídeo assim já, o pessoal já me pediu, bastante gente me pediu. Mas o que eu faço? Faz que nem a gente fez esses dias atrás, tinha um rapaz aqui, o animal não deixava limpar, só com pito, coisa e tal. A gente foi umas 2, 3 vezes treinando esse cavalo e deixou. E o dia que deixou, a pessoa bobeou e deu uma mordidinha com a tesoura na orelha. Aí deu 6 por meia dúzia, né? Mas normal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que domar, entre aspas, a orelha do meu cavalo de novo, né? Então, se eu tenho que tosar, não tem jeito, eu tenho que tosar essa orelha hoje. E ele está acostumado com pito, eu vou mostrar para ele o que é o pito. Então eu vou pôr o pito no meu cavalo, vou apertar para mostrar para ele que ali ele está preso, vou aliviar e vou começar a cortar. Ele não deixou? Eu aperto, começo a limpar e alivio. E vou mostrando para ele que se ele deixa, ele não está preso no pito. Vou aliviando, vou soltando. Só que para isso, o meu cavalo vai brigar na cabeça, não vai? O que eu gosto de fazer? Ter uma segunda ajuda para segurar a mão desse cavalo. Porque se eu tenho alguém que segura a mão do cavalo, a tendência dele, no alto, a tendência dele se balançar a cabeça, dele querer sair, fica mais difícil, porque ele perde o equilíbrio, tá bom? Então eu começo o quê? Eu tenho que ter, primeiramente, a segurança. Então eu travo ele, seguro a mão, uma pessoa, e eu começo devagarzinho na orelha, vou com aquela calma mesmo, que não tem jeito. Às vezes é coisa de 1 hora para você fazer, mas dá resultado. Então eu vou limpando devagarzinho a orelha, com a mão dele no alto para ele sentir que está preso, brigar menos comigo, eu ponho o pito e vou soltando. Fiz uma orelha assim, vou para outra, tem que ser em pito. Se não conseguir, mesma coisa, encosta e vou ligando. Qual que é a tendência de quando a gente faz
a gente vai mobilizar um animal, a gente vai fazer alguma coisa tipo na força, né? A tendência é eu mostrar para ele que eu domino ele. Então eu domino ele com uma pressão, com a força. E conforme eu vou procedendo nele, eu vou aliviando ele, mostrando para ele que se ele colabora, não tem aquela pressão, não tem aquela dor, não tem aquele sofrimento. Eu tenho que pôr o sofrimento para ele entender, né? E eu vou aliviando para ele realmente conseguir entender que não vai ter problema dele ceder para mim, dele deixar eu trabalhar essa orelha dele. Não é na primeira vez, é muito raro quando eu consigo tosar uma orelha com pito e outra sem, se o cavalo já está acostumado com pito. Mas na segunda, terceira vez eu já estou tosqueando esse cavalo sem pito, tá? É fantástico. Mas sempre com segurança primeiro. Se eu estou sozinho, não tem jeito, eu faço um pé de amigo, eu ergo o pé dele, sempre num gramado. Se ele cair, não vai machucar ele, não vai machucar eu, numa pista de areia. Por quê? Porque eu estou trabalhando esse cavalo ainda, eu não estou com o cavalo pronto para poder amarrar no lavador, poder tosquear, limpar ele. Estou fazendo um procedimento nele, tá? Então o primeiro pensamento que eu tenho que ter é a segurança dele e minha, tá? Mas faz isso, começa aos poucos, aliviando e vai soltando que você chega lá, tá? É aquele trabalho de formiguinha, né? Um pouquinho por dia. Todo cavalo que você quer construir é formiguinha, um pouquinho por dia, né? Não adianta a gente ser qual pote que a gente não consegue nada, né? Rodrigo da Cilaria está perguntando: animal que estranha outras pessoas, o que fazer? Contato com outras pessoas, não tem jeito, né? Como que eu vou tirar o medo do meu cavalo, né? Se o meu cavalo, se eu não tenho outra pessoa para tirar, eu tenho que tirar com outra pessoa, tá? Geralmente quando acontecem essas perguntas é porque se eu estou numa romaria, eu quero passar em algum lugar, cumprimentar alguém e eu não consigo, né? Meu cavalo não encosta para cumprimentar. Então o que que eu faço? Eu pego um amigo para ajudar eu. Hoje, ao invés de a gente andar, a gente tem que aprender a fazer isso com o cavalo, principalmente com animais de passeio. Nós andamos 4 fins de semana por mês, então um deles a gente vai andar para trabalhar o cavalo, outros 3 para aproveitar. Então não vou poder fazer o passeio não. Faz o passeio, mas pega um amigo seu e fala para ele, ó, meu cavalo tem problema quando eu desço dele no passeio para urinar alguma coisa, e a pessoa vai para frente e meu cavalo fica louco. Então agora eu vou descer, e você toca aí mais 20 metros e para na moita de capim. Vou descer, vou montar no meu cavalo aqui para ele perder esse medo. Então eu estou trabalhando isso. Meu cavalo não encosta em outra pessoa, então eu vou o quê? Vou pedir para meu amigo parar aqui, vou encostar devagarzinho nele, braço fechado. Depois, encostou 1 ou 2 vezes, meu cavalo aceitou. Estico o braço, aumento o meu volume, a minha massa em cima, para o meu cavalo realmente ver que tem um volume maior para ter medo. E devagarzinho vou trabalhando. Como que eu consigo fazer o cavalo perder esse medo? Um pouco por dia. E trabalhar o problema do meu cavalo, né? Eu saber que eu tenho um problema e querer trabalhar ele só na hora que aparece o problema. Que jeito que você trabalha a hora que o seu cavalo... Eu quero encostar. Em alguém meu cavalo não encosta, né? Eu estava conversando com um aluno essa semana e eu mostrei para ele. Uma condução parou, nós estávamos andando, a condução parou, ele estava com o animal dele até esse dia. E ele queria encostar para conversar com o rapaz na condução. E ele estava indo para o burro dele abriu a hora que a condução parou. E ele fez o quê? Rebenque e roseta para encostar. O burro saiu mais ainda. O que é que o animal entende? Se eu quero chegar aqui nessa lousa com o meu cavalo e o meu cavalo não quer ir, a primeira coisa que tem que fazer é ele perder o medo. Para ele perder o medo, eu tenho que criar uma sensação agradável para ele. Vai adiantar eu bater nele, esporear ele, para essa sensação ser agradável? Não. Né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou rodear, dar uma volta, um círculo, e vou chegar mais perto. Não consegui encostar ainda. Dou uma pausinha para ele entender, outra volta e vou encostar. Seja para encostar num amigo, para encostar numa pessoa que ele tem medo. E vou mostrando para ele que é agradável, que é bom, que ele não vai apanhar para encostar. Por quê? Porque é assim que ele perde o medo, que ele perde esse trauma. Agora, se toda vez que eu preciso encostar em alguém, a minha ação é de bater, chicotear nesse animal, muito poucas vezes meu cavalo vai querer encostar. Porque ele vai falar assim, agora chegou aquele cara que vai encostar lá, vai ser rebenque para a cabeça, vai ser esporeada. Não. Vai ser agradável, então eu vou encostar, tá? Isso que vocês têm que ter em mente. Sempre que for trabalhar o problema do cavalo fazer situações agradáveis para o cavalo. Do mesmo jeito que às vezes eu me deparo com uma situação que eu não gosto, eu não vou querer fazer de novo a mesma coisa o cavalo. Esse que é o pensamento que a gente tem que adquirir, tá? Para poder trabalhar com o cavalo. Eu fez uma cara esquisita aqui. Não, que eu tô lendo as perguntas. Tá. Tem uma pergunta do Joy Duarte, mas depois você responde no privado, que ele está perguntando se você sabe onde encontrar embrião gestado de Moares.
Tá, depois a gente conversa no particular. E do CT lá, Play, ele falou que ele fez isso, colocou pressão amarrando. Corta aqui. O Instagram Amarrando o rabo dele como se fosse tirar a mania de estirar. E ele está perguntando qual remédio posso usar contra bactérias de braquiária. Aí tem que... Tá, aí é um pouco de região para região, tá? Primeira coisa que eu falo, tira do braquiária, né? Se meu cavalo tá aí com fungo de braquiária, aí com a bactéria de braquiária, eu conheço o fungo, tá? Braquiária, bactéria de braquiária eu não conheço, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu tenho um problema é tirar meu cavalo do problema, tá? Então, o que que acontece? O que que a gente fala muito para se fazer? Ah, não tem como eu tirar meu cavalo do pasto do braquiário. Meu cavalo só tem aquele pasto para ficar. Roça. Roça baixinho para vir no novo. Porque o braquiária é velho, ele tem muito fungo, né? Tá? Ele pela a cara do cavalo, ele traz bastante danos ao cavalo. Então, roça, se você não tem a opção de tirar. Se eu tenho a opção de tirar, eu tiro fora desse pasto, tá? Mas depois no privado a gente conversa melhor aí sobre isso, que é uma coisa mais técnica, tá bom? Eu preciso de mais informação para poder te ajudar. Mas vamos lá, agora eu marquei alguns erros sobre a que a gente vai andar no cavalo, que a gente comete muito aí tentando, achando que estamos melhorando e estamos acabando aí com os nossos animais, né? O que que é um pouco? Eu não sei como que eu estou de tempo. Meia hora. Tá. Então, começa quando a gente vai montar no cavalo, né? Hoje até acho que eu postei, hoje, esses dias, eu postei um vídeo de 3 erros. Um dos 3 erros, né, que a gente comete muito quando vai montar no cavalo. Nós mesmos fazemos o cavalo andar. De que maneira que a gente faz o cavalo andar? Geralmente quando eu vou montar no cavalo, a primeira coisa que eu faço é segurar a rédea desse cavalo curta, né? Então eu já estou mandando uma pressão na boca do meu cavalo, falando para ele assim, a porta da frente fechou, é para trás. Quando eu tenho que mostrar para ele assim, as portas estão abertas, porque eu vou montar em você, agora você saca de vontade dele, tá? Então eu preciso o quê? Preciso fazer meu cavalo entender que eu tenho que ficar parado para me montar. Se eu ponho o pé no estribo e meu cavalo começa a andar, eu não jogo o corpo, eu fico pendurado, eu fico com o pé no chão, eu vou rodando no meu cavalo até esse cavalo meu parar para eu poder encilhar nele, né? Montar nele. Enquanto ele não parar, eu não monto. Para ele não criar esse hábito de eu montar ele sair andando, eu montar ele sair andando. Porque hoje ele dá um passo, amanhã 2, 3, daqui a pouco eu vou montar ele vai sair galopando, né? Na explosão. E eu não vou ter nenhum domínio do meu cavalo. Então, primeiro erro é montar no cavalo andando. Não deixe o seu cavalo andar quando você vai montar. Então, alivia a rédea, para. Meu cavalo começou a criar o hábito de andar. O que que eu faço? Peia o cavalo. Peia as mãos dele, monta, desmonta. Solta a peia, monta. Ficou parado e você sai para andar. Sai sempre para trás, sempre colocando o cavalo para trás, tá? Esse é um dos erros muito grandes, muito gritante que a gente comete aí, tá? Deixar o cavalo andar quando vai montar. Espora, né? O problema muito sério que a gente tem de espora, a gente fala, ah, vamos usar uma espora que não tem. Tem uma espora aqui. Ixi, ela tá tudo lado aqui hoje. Ah, é a correia do Rodrigo da Celaria aqui, ó. Chique. Não tem, a minha espora não tem ponto, uma espora é redonda, que legal, espora. Indico espora, usar espora, tá? Mas eu tava com um rapaz, ele falou que ele pediu pra mim ir lá na casa dele, que ele queria que eu montasse num cavalo pra ele. Eu falei pra ele que eu não monto, né, fora de casa, que eu não tenho esse tempo. Mas que eu dava uma atenção pra ele, eu passava lá e a gente conversava pra poder entender o que ele queria de mim. Ele falou, ó, veio 2 pessoas pra montar no meu cavalo, e a hora que eles falaram que usavam espora, porque eu perguntei pra eles usam espora, ele falou que usava espora, e eu não quis que eles montassem. Você monta com espora? Eu falei pra ele, eu monto. Eu falei, mas eu monto com espora. Por que eu tenho que montar com espora? Não adianta falar para o senhor que eu monto com espora só. Eu monto com espora porque espora é para limpar movimento de cavalo. Espora não é para empurrar cavalo, não é para cortar cavalo. Tá? Então se a gente entender que espora é para me estimular o meu cavalo, fazer uma cosquinha no meu cavalo, estimular meu cavalo a sair daquela pressão da minha perna, aí eu posso usar espora. Agora se eu achar que espora é para mim bater aqui, por uma pressão grande aqui, para o bicho jogar para frente, eu acho que eu estou num mundo que não é o mundo do cavalo, o mundo que a gente quer hoje, né? O mundo aí da... Ai, fugiu da cabeça agora, como fala? Bons tratos. Dos bons tratos animais, tá? Então você pode me dar uma espora cortante, aquela 7 dentes que a gente fala, né? Que o meu cavalo não sangra, tá? Se eu quiser sangrar o cavalo com essa daqui, eu sangro. Não tem nada de corte, mas eu consigo sangrar, tá? Por quê? Porque a gente saber a ferramenta que a gente tem na mão, a gente sabe usar para que a gente tem que usar, tá? Então espora não é para me bater no cavalo para o cavalo pular para frente, tá? Eu vou estimular meu cavalo a andar para frente com o corpo, com uma leve pressãozinha
para o meu cavalo não criar medo das minhas pernas. Porque se o cavalo criar medo das minhas pernas, ele vai só defender minha perna. Ele não vai me ajudar com encosta a perna nele. Eu encosta a perna nele, que ele vai pular lá longe. Encosta, ele vai pular aqui diante. Encosta aqui, ele vai pular para frente. Então quer dizer, eu tenho que andar com as pernas abertas, que nem um trem, né? Vou andar com as pernas abertas, duro. Quer dizer, eu não estou sentindo meu cavalo, não sei o que eu estou fazendo em cima do cavalo, porque eu não tenho uma equitação, não sei para que eu uso uma espora. Então não use espora para esse tipo de caso, né? Mesma coisa, é um erro muito comum que todo mundo comete, o que que é? Eu monto no cavalo, eu quero andar com a rédea agarrada na boca do meu cavalo, a boca está aqui, eu ando com a rédea aqui puxada, né? Assim, fazendo apoio, a gente chama de fazer apoio na boca do cavalo, essa rédea. Não, a rédea tem que andar. Eu posso andar com rédea de apoio, que a gente fala, que é aquela rédea que está encostada na boca do cavalo, mas minha mão está livre, tá? Estou sentindo aqui, eu estou livre. Rédea de barriga, né? Que foi aquela barriga no cavalo, tá? Mas nunca andar apoiado na boca do meu cavalo. Por quê? Eu vou criar um apoio, vou tirar a sensibilidade da boca do meu cavalo, quer dizer, meu cavalo vai passar a não ter boca, meu cavalo vai passar a querer me carregar pela boca, e eu não vou ter um cavalo bom, nunca. Por quê? Porque eu estrago meu cavalo achando que eu estou ajudando, tá? Então, aquela história de a gente andar chacoalhando o braço, com as asas assim que a turma anda, não existe. Vou andar a cavalo, é braço colado no corpo, rede aqui. Não é aqui moto, tá? É aqui a rede. Por quê? Rede de apoio, porque aqui eu estou com o meu braço firme, então eu estou só aquele aqui. Se eu sinto que eu estou balançando muito, que eu preciso de um ponto de apoio, eu apoio na cabeça do arreio, para me ter pontos fixos, para mim não ficar assim na boca do meu cavalo. E isso estraga muito o cavalo. Isso acaba com boca de cavalo, tá? Uma pergunta. Um erro muito comum da gente fazer. Pode falar. Acho que é Farley o nome, não dá para saber. Como corrigir um moar que ficou muito tempo parado? Aí precisa saber o que ele está fazendo. É uma pergunta do Peterson. Boa noite. Minha mula deve ser tira. O cabresto, o que faz para ela parar? Tira o cabresto, faz enforcadorzinho, a gente fala, tá? Eu acho que ele vai ter vídeo de enforcador. É. A primeira, a outra. Como corrigir um moar que ficou muito tempo parado? Então, como corrigir um moar que ficou muito tempo parado, né? Corrigir o quê? Primeiramente, minha pergunta é essa para você, tá? Dá uma especificada melhor para nós, como que chama mesmo? É o... Acho que é Farley. Farley. Tenta dar uma especificada melhor para mim, o que você quer corrigir, tá? Porque a gente fala o quê? Um animal bem domado, bem treinado, pode ficar anos parado. Quando ele volta, ele não tem habilidades que ele tinha antes. Mas ele tem todo o respeito do que ele sempre teve, todo o respeito que ele aprendeu, tá? Então, quando vocês falam assim, fica muito vago para mim saber mais ou menos o que é que você quer arrumar. Não deixa montar, sai andando, não tá na mão. Ah, não, do rapaz lá não é tira, é toma o cabresto. Ah, toma o cabo do cabresto. Eu tenho um vídeo legal sobre isso. Nós não tem nenhum animal aqui que toma cabo agora. Não. Não tenho nenhum animal, só podia fazer um vídeo para você. Mas, quando eu tenho um animal que toma o cabo do meu cabresto, eu tenho que ser um pouco mais à frente do que ele. O que é à frente? Eu tenho que deixar o animal sempre surpreso com o que eu vou fazer. Então, eu tenho que estar sempre surpreendendo ele. Então, eu posso prestar atenção. Se quando meu cavalo estira, ele toma o cabo do meu cabeça, quando eu estou puxando ele, então eu fico de olho. A hora que eu vejo que ele vai querer puxar, ele dá um sinalzinho antes. O que eu faço? Eu não puxo ele. Se ele vai querer puxar para ir para trás, aí é hora de a gente usar um cabo, um cabresto, tá? Com a focinheira firme, uma focinheira de corda de laço que a gente fala firme. Por quê? Porque essa hora eu preciso que dá pressão no nariz desse cavalo para esse cavalo pular para trás. Tá? Esse animal pular para trás, para me assustar ele. Tá? Porque é a mesma coisa que eu dar uma batidinha aqui que é sensível. A gente tem um vídeo no YouTube sobre cabresto, tem um cabresto legal, tá? Desse tipo de cabresto que eu uso muito na doma. Então eu estou puxando meu cavalo, eu vi que ele vai querer tomar o cabo, que ele vai... E aí eu saio dando uns trancos para trás no focinho dele e faço ele sair afastando 5, 6 metros, né? Naquele susto. Para quê? Para ele passar a respeitar meu cabo do cabresto. Eu vou ter que fazer isso 4, 5, 10, 20 vezes se for preciso. Até a hora que ele perder o medo, ele perder essa tendência de querer tomar o cabo do cabresto, meu. E passar a me respeitar no cabo. Por quê? Porque vira uma caixinha de surpresa. Porque eu aposto que quando ele quer tomar seu cabo, o que você faz? Você agarra o cabo, né? Ele quer tomar, você agarra, você briga com ele ali. E não é brigando. Como que eu, com 70 quilos, vou ganhar de um bicho de 350, 400 quilos? Não tem nem comparação, né? Então, eu preciso ganhar ele, né? Vencer ele, não na força, na esperteza. Eu surpreender o meu animal. Aí ele passa a me respeitar e ter medo, tá?
Isso que faz com que 90% dos animais param de estirar, sempre eu surpreender ele, tá? Tomar o cabo, estirar, né, que a gente fala. Chique? Dá um abraço pro Renato. Um abraço, boa noite, o Renato tá entrando. Clévio. Évio? Clévio. Clévio. E Cláudio. E Cláudio, boa noite, um forte abraço. Um negócio muito interessante também que acontece? Cavalo de cavalgada, geralmente a gente faz um passeio, a hora que volta, como que vocês voltam no cavalo? Ninguém volta assim, né? O pessoal que não é acostumado volta como? Meio torto assim, né? Porque a bunda já tá daquele jeito, né? Tá dolorido. E quando eu tenho a sela no meu cavalo, a sela tá certinho no ombro do meu cavalo. Quando eu torço o corpo e venho, o que eu faço? Eu faço essa sela ficar forçando de lado. Então essa sela de lado, ela faz o quê? Ela força, né, a coluna do meu cavalo cervical aqui em cima, ela pega na cernilha e vai assando, vai queimando a cernilha do meu cavalo. Aí começa aquele cavalo negar estribo, começa aquele cavalo não querer deixar por a sela, por quê? Porque queimou, porque assou, porque machucou. Então, se eu tô, né, cansado, se eu tô meio dolorido, coisa e tal, desce, puxa um pouco o seu cavalo, tá? É a única coisa que você pode fazer. Mas nunca ande torto no cavalo, nunca ande jogado o corpo no cavalo, que aí você acaba andando no estribo de um lado só o peso seu, e você acaba o quê? Torcendo a sela sem perceber. Isso daí vai machucar o seu cavalo, uma machucadinho leve hoje, um pouquinho mais grave amanhã, depois. Aí depois começa aquele animal que não deixa riar, que nega estribo. Por quê? Por causa da dor que ele tá? Não é nenhum tipo de problema realmente do seu cavalo, tá bom? E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente compra sela usada, o que é? Essa minha sela não é torta, tá? Às vezes o cavalo tá lá, o cavalo empinou, bolhou, se jogou em cima da sela entorta. É muito raro quando uma sela não entorta. E como que eu vejo se a sela entortou ou não? A sela começa a pisar meu cavalo, tá? Começa a ver sua dor pisar meu cavalo, alguma parte pegar no cavalo. Aí o que acontece? Isso daí vem o quê? Danificar o meu cavalo. Criar assadura, criar atadura no meu cavalo. E, rapaz, isso daí vocês não têm noção o mal que é pro cavalo. Então, vai comprar uma sela usada, vê realmente se está em ordem, cuidado para não machucar o seu cavalo, porque é muito sério essa questão, tá? Dá um abraço pro Agnaldo lá do Rancho Novo Horizonte. O Agnaldo aí do Rancho Novo Horizonte, nós ia estar lá no dia 1º, né? 1º de maio. A gente estava com o curso marcado aí, Agnaldo, um forte abraço, mas a gente vai adiar nossa data, se Deus quiser, a gente vai sim. Forças maiores que a gente aqui, então vamos ficar quieto em casa, vamos evoluir um pouco mais nossos cavalos. Eu até estava comentando com... Agora está tudo fechado, a gente não está com mais nenhum aluno aqui. Fechamos essa semana, não quero nenhum aluno, ninguém de fora em casa. Os estagiários não vão vir. Por quê? A gente estava comentando. O que acontece? Eles me perguntaram essa semana passada, Marco, mas por que você não monta cavalo todo dia, no mesmo cavalo todo dia, tá? São estudos, são prática nossa que a gente já viu. Eu já tive cavalos de eu montar 8 horas por dia, fazer esse cavalo em 40 dias, tá? Judiei muito do cavalo, foi muito foda fazer em 40 dias. E já tive cavalo montado um dia sim, um dia não, e em 40 dias ele fica melhor do que foi montado todo dia, tá? Então, as pausas no cavalo, você montar no cavalo para treinar um dia sim, um dia não, dá 2 dias de folga, tá? A evolução do seu cavalo é muito maior do que você montar nele todo dia, tá? Tem cavalos que respondem muito bem a todo dia, mas não são todos os cavalos, tá bom? Então, quando você vai fazer um treinamento, experimenta. Treina um dia sim, um dia não, vê a evolução do seu cavalo, treina 2 dias, vê a evolução do seu cavalo, dê pausas para ele. As pausas são muito interessantes para o cavalo. Ele evolui muito mais parado do que quando ele está aí trabalhando, tá? Pergunta do Alander. Como fazemos com o ar que incha e pula quando está arriando? Boa noite para o Luiz Carlos Bueno. Boa noite, Luiz Carlos Bueno. Por que o cavalo incha? Porque o cavalo está parado, tá? Isso é o que a gente sempre pregou, sempre falou quando você está domando, quando você tem um cavalo com problema. O que é? Se o meu cavalo incha, é embuchar, né? Na gíria nossa é embuchar, que ele estufa a barriga, né? E ele pula, ele se joga. Então o que acontece? Como que você não consegue inchar sua barriga? Quando eu estou parado, eu faço força e encho minha barriga. Mas se eu estiver andando, eu consigo inchar minha barriga? Não. Então o que eu faço? Eu ponho a sela no cavalo, eu encosto a barrigueira e ponho meu cavalo para circular 1, 2 voltas,
encosto mais um pouquinho, uma, duas voltas, mais um pouquinho, até a hora que minha sela está boa e meu cavalo está calmo. Por quê? Porque eu vou encostando aos poucos, eu não dou opção para ele pular, eu não deixo ele inchar essa barriga, né? Eu estou encostando aos poucos, ele não está sentindo aquela pressão de uma vez. E, geralmente o cavalo que enche a barriga, né, que embucha, o que a gente faz, né? A tendência é, eu vou apertar bem mesmo, porque ele vai murchar a barriga e não precisa ficar apertado, tá? Então eu vou encostando aos poucos a barrigueira, para ele não ter essa mentalidade, tá? E vou desembuchando, vou pôr ele na guia, vou pôr na guia. Vou fazer isso uma vez? Não, vou fazer isso até ele perder o vício. Ele garante que umas 40 vezes, olha como que é o cavalo, a construção do cavalo é formiguinha. Mas não vai passar de 40 vezes se você fizer isso, seu cavalo você vai poder arriar ele amarrado no pau, montar e sair andando, tá? Então esse é o trabalho formiguinha, cavalo, para tirar barda. Quando a gente está domando o cavalo, a gente já começa esse processo, para ele não fazer isso a primeira vez, para não aprender, tá? Um abraço pro Edson, bombeiro. Um abraço, Tá Edson sumido. Bombeiro, tá meio sumido, até ela já percebeu. É uma pergunta do Fernando. O burro você também trabalha em dias alternados? Também. Toda a criação aqui eu trabalho em dia alternado. A gente estava com o menino aqui essa semana e ele falou pra mim, ele montou no burro, né? Ele montou no burro 2 vezes semana retrasada. Aí na semana passada ele montou no burro. Aí ele falou assim, você já mexeu nesse burro, Marco? Eu falei, não. Quem montou no burro, quem tá fazendo esse burro é você, né? Eu falei, eu não montei no burro. Porque geralmente eu monto, ele monta, depois que ele treinou, que ele mexeu, eu monto e termino de tentar evoluir um pouquinho mais, porque ele já aqueceu, ele já levantou esse animal, então eu vou aproveitar um pouquinho mais do que ele mexer nesse animal. Mas eu entrar, eu aquecer, eu mexer, eu não tenho muito esse tempo. Então os meninos estão vindo para me ajudar muito nisso e aprender, né? Então, ele montou e ele viu que a evolução do burro foi muito grande, tipo em 2 dias de descanso. Ele montou na sexta e montou de novo na terça nesse burro. Deu sábado, domingo e segunda, 3 dias de descanso. Mas o burro evoluiu assim, que até eu mesmo me surpreendi. Então a evolução de um moar, o que acontece? Eu tenho que ter em mente que eu não quero fazer animais, né? Treinar animal, fazer animal pela canseira. Canseira não me faz animal bom. Porque a hora que ele descansar, ele vai virar aquele animal rebelde. O que faz animal bom? É você treinar ele descansado para ele aprender, para ele respeitar, para ele evoluir. Canseira não faz animal nenhum. Já fizemos muito desse teste, tá? Posso continuar? O Instagram tem 8 minutos. Vamos tentar aí. Se ele encerrar, vai no Face. Se tiver que falar mais alguma coisa. Tá, eu vou meio rápido agora. Então outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é cama de baia, tá? Cama de baia de madeira tratada, que é um problema. Cama de baia com um alto teor de poeira, aquela serraginha fina, aquela palha de água suja, que sobe aquela poeira, faz muito mal pro cavalo, tá? Dá problema aí respiratório no cavalo com baias baixas, baias de pouca ventilação, tá? Outra coisa que eu sempre prego muito é coxos. O cavalo tem um pescoço longo. O cavalo, a natureza, né? Deus fez ele para ele conseguir ingerir uma comida lá embaixo, com a cabeça baixa, fazer essa comida subir, né? Pelo canal e entrar no estômago. Então, quando eu ponho um coxo no alto para facilitar a vida do meu cavalo, tá? Eu estou facilitando, mas ao mesmo tempo eu estou prejudicando esse cavalo. Por quê? Porque se a tendência dele é comer lá embaixo, que ele vai fazer força para engolir, para jogar essa comida para cima, quando eu dou uma comida mais fácil, ele não faz essa força. Então, quer dizer, ele não está se desempenhando totalmente como ele tem que se desempenhar. Então, se você tem a opção, coxo no chão, na terra, é um pouquinho ruim por causa de verme as coisas. Mas um coxo aí a 20 centímetros do chão, um palmo do chão, é uma altura legal. Então ali eu jogo feno, ali eu ponho a ração, meu cavalo está com a cabeça baixa, meu cavalo está comendo no chão, a gente fala. E isso faz o meu cavalo forçar a engolir, forçar a mastigação, e isso não vem trazer problemas futuros para o meu cavalo, tá? Então uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, que eu gosto muito, é coxo no chão, tá? E transporte, né? Uma coisa que eu não gosto de fazer é o que? É você soltar a sela para transportar o cavalo. Por quê? Muitas pessoas têm o costume, vou bombear a sela, vai embora no caminho, agora vou bombear a sela. E essa sela pode virar na barriga do cavalo e o outro cavalo pôr o pé no estribo, cair, entende? Então é complicado. Então se você vai fazer transporte de cavalo selado, não afrouxa. Se o cavalo está com a barrigueira frouxa, ele está descansando, eu vou carregar ele agora para fazer, eu aperto a barrigueira, tá? Pelo menos uma barrigueira da frente bem apertada para essa sela não virar, para não causar nenhum tipo de acidente, tá? Nunca aconteceu comigo,
Mas eu tinha um pouquinho desse hábito de folgar a sela e umas vezes eu catei a sela no chão, tá? Então não façam isso, não erro que eu já errei, tá? Isso que eu estou tentando falar para vocês, né? A prática nossa que já deu bastante danos para nós, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante aqui. Se eu vou treinar meu cavalo, aquecer meu cavalo antes é muito legal, tá? Potro novo, eu não gosto que cabresteia. Eu gosto de deixar cabrestear meu potro sempre quando eu vou domar. Então, eu faço o manuseio ali, nasceu, curo o umbigo, eu mexo, eu seguro ele, eu limpo crina, eu sempre tento fazer tudo, mas sem querer cabrestear meu potro. Então, quanto menos potro chuco a gente mexer nesse sistema, melhor é. Eu posso encostar nele, eu posso paradinho, isso é legal. Mas eu amarrar ele, amarrar e querer cabrestear ele muito cedo, eu não aconselho, tá? Aí tem uma pergunta no Face, mas o Instagram vai encerrar. Pode falar. Do Face é pergunta do Flávio. O que fazer com burro encostador? Burro encostador. Burro madrinha a gente fala, né? Então o que acontece? O burro encosta por quê? Porque é um lugar agradável. Pode ser uma porteira. Então eu sei que nessa porteira aqui eu sempre vou pastar. Eu vou comer, então a tendência dele é encostar nessa porteira. Tendência dele é encostar em água madrinha. A gente está com o burro aqui. Começou a dar um pouquinho desse trabalho. Eu tenho até um vídeo para postar aqui que eu tive que fazer, tá? Encerra o Instagram. O Instagram vai encerrar? Então, pessoal do Instagram, uma boa noite, um forte abraço. Que tem o tempo, né? Tem um tempo. O Instagram tem um tempo, ele corta sozinho. Então, vamos fazer o que todo mundo está pedindo, né? Vamos ficar aí pelo menos uns dias em casa, vamos tentar não proliferar essa bactéria aí para a gente tentar voltar às nossas atividades normais, poder ter contato com o cavalo bem em breve aí, tá bom? É a única coisa que eu peço para vocês encarecidamente. E um forte abraço, uma boa noite e pulem pro Facebook, que o Facebook tá normal, a gente vai mais um pedacinho ainda no Face aí, tá bom? Então para você do Instagram, uma boa noite, daqui a pouco cai aí vocês migram rapidinho pro Face e pegam o restinho no Face, tá? Então o que eu tenho que ver em mente, né, com o burro encostador? Burro e mula faz muito disso. Ele encosta porque é agradável, porque é bom. Eu encosto, é bom eu estar aqui, é bom eu vir aqui, tá? Isso que é a minha mentalidade do burro, como o burro pensa, tá? Tem cavalos que faz isso também. Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um incômodo para me tirar ele de lá, só que ao mesmo tempo eu tenho que ter ele na minha mão para conseguir tirar ele de lá. E quando eu tenho... Ó, era para ser uma mula, né? Ele é um cavalo, uma mula. Mas é assim. Então o que eu tenho? Quando o meu cavalo encosta, eu ergo a rédea dele, eu puxo a rédea, ele ergue a cabeça. Ele tem muito mais força comigo na cabeça, ele ergue a nuca e ele sai para onde ele quer ir. Então o que eu gosto de fazer para corrigir, tá? Não para usar, para corrigir esse animal. Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar sensibilidade na barriga dele, na costela, no ponto A, ponto B e ponto C, para o meu animal poder entrar e arquear, para mim poder ter esse controle das pernas do meu cavalo. Eu tendo esse controle nas pernas, eu preciso da boca, mas muito pouco, porque aquilo é onde eu quero ele, tá? Só que o burro, ele tem muita força na nuca. Ele vai te carregar de volta lá. Mesmo ele, com toda essa sensibilidade, ele vai gemer e vai encostar lá. Então o que a gente tem que fazer? Eu tenho que conseguir fazer ele abaixar essa cabeça para eu conseguir tirar ele de lá. Então aí entra aquela rédea professor. Lembra a rédea professor? Qual que é? Você não conhece? Você lembra? Aquela rédea que é presa na barrigueira, passa na embocadura, vem na mão. Né? Que é aquela carretilha. Por quê? Porque a hora que eu puxo, o meu cavalo não consegue, meu animal não consegue erguer a cabeça. Por quê? Porque o ponto de referência é aqui embaixo. Então a tendência dele, se o ponto de referência meu é aqui, a carretilha puxa aqui, a tendência dele é trazer essa cabeça aqui. Tá? Então, é a única maneira que tem de eu conseguir dominar a frente desse burro. Então, quando eu uso a rédea de correção, tá? A rédea professor, eu trago essa cabeça para o lado que eu quero. Então, quer dizer, ele quer ir lá na frente, quer encostar lá, eu consigo dominar ele aqui atrás. A sensibilidade que eu criei aqui, eu consigo levar ele onde eu quero. Então, eu trouxe ele, ele perdeu o foco de lá. Tá? E aí, na sensibilidade, eu levo onde eu quero ele. E mostro para ele. Você quer encostar aqui, aqui é ruim. Aqui vai ser o pior momento da sua vida. Aqui eu vou fazer você flexionar, você se movimentar. Por quê? Porque todo cavalo quer o que é melhor para ele. Quanto mais parado ele ficar, melhor é para ele. Então, se você faz o cavalo, o animal ficar andando, ficou uma situação ruim para ele. Ele não quer aquilo, ele quer ficar parado. Ele quer ficar confortável, quieto. Então, eu trouxe você aqui onde você está acostumado a encostar, parar
e fiz isso e convidei você a sair. Melhor você sair do que ficar. Então meu cavalo saiu dali, andou 10 metros, eu paro ele, faço um agrado e mostro para ele, ó como foi melhor você sair de lá, aqui você está confortável. Lá é ruim. Aqui é bom, lá é ruim. Eu tenho que fazer meu cavalo entender dessa maneira. E a maneira que eu tenho de dominar ele é com a rédea professor. Depois que ele está cedendo, que ele está entendendo, eu volto à rédea normal. Tá? Isso acontece muito com burro e mula quando sai com um cavalo madrinho. Com égua madrinha que ele quer andar madrinhado, ele quer andar junto, ele não quer sair, ele começa a brigar. Aí eu sou obrigado a vir para trás e pôr a rédea professor. Tá bom? É uma das melhores maneiras que eu achei até hoje de fazer esse animal sair. Tá? É assim, a gente tem mais técnicas aqui, tá? Mas a técnica que eu consigo pôr, que você vai conseguir entender e realmente pôr em prática é essa. Fica de olho que eu estou para pôr esse vídeo, a gente programa os vídeos, né? Para ir postando automaticamente. E esse vídeo está postado para algum dia dessa semana ainda para sair, tá? Do burro que estava fazendo isso, como que a gente começou a corrigir ele, tá bom? Fica aí essa dúvida, né? Tentando trazer essa ajuda para você. Tá? Já estou ficando meio sem fôlego e com fome porque eu não jantei ainda, tá? Então eu vou encerrar, né? É um bate-papo acho que bem interessante, acredito que ajudou bastante vocês aí hoje, tá? E que eu pedi pro pessoal do Instagram, né? Eu peço pro pessoal do Face, vamos tentar controlar, né? Ficar em casa, vamos aproveitar para arrumar aquilo que a gente deixou para arrumar faz tempo, aproveitar para curtir a família. A gente tem um lago aqui em casa, né? Algumas pessoas já até viram, acho que nos vídeos aí. E essa semana minha menina falou, vamos comer um piquenique, pai, vamos fazer piquenique, às vezes a gente faz um piquenique, a gente monta no cavalo e sai em um lugar, minha esposa vai com o carro, a gente faz piquenique. E a gente não pode sair de casa, né? Então a gente fez o quê? A gente pôs uma toalha ali perto do tanquinho de peixe, né? Da lagoinha, e eu sentei e comecei a olhar e parei para ver, né? Como a gente tem tantas coisas bonitas, tantas coisas boas do nosso lado, a gente não conseguiu ver. Será que isso não é um sinal para a gente dar valor a quem está do nosso lado, para a gente aproveitar o que a gente tem realmente e está esquecido, né? Na correria do dia a dia a gente acaba não vendo mais as coisas boas que a gente tem. Às vezes tem um cantinho da churrasqueira, de um fogão a lenha que a gente gosta muito e a gente não aproveita. Por quê? Porque a gente esqueceu daquele canto, esqueceu do que a gente tem ali de bom. Tá? E talvez seja a oportunidade de a gente ver essas coisas esquecidas, de fuçar naqueles baús, ver fotos mais velhas que a gente tem lá e relembrar algumas coisas gostosas que a gente passou, alguns momentos bons da vida, tá? Então, vamos manter aí em casa, vamos tentar fazer o esforço máximo para a gente manter em casa e ficar aí quietinho esses dias aí, pelo menos uns 15 dias que eles estão pedindo, tá? Então, uma boa noite a todos, um forte abraço, semana que vem a gente está aí com uma nova aula, fica por dentro, amanhã eu vou estar mais dedicado nos cavalos, como eu estou sozinho esses dias, eu vou montar mais, né, passar mais tempo com os cavalos. E se você estiver atento aí, a gente vai estar fazendo algumas postagens ao vivo lá, vou pôr ali, como que fala? Live também, né? Live. Vou estar pondo ali para fazer algumas lives, então talvez em algum momento durante o dia você vai conseguir ver eu treinando alguns animais aqui em casa, tá bom? Então, um forte abraço, uma boa noite, cada um fazendo a sua parte, acredito que a gente acaba com esse vírus rapidinho. E em breve estamos aí na atividade normal, a todo vapor. Tá? Vamos estar aí com os cursos novamente, presenciais, online. Se você quer levar a gente até a sua cidade, até seu centro de treinamento, faça um convite, a gente vai. É bem fácil levar a gente até a sua casa aí, tá bom? Uma boa noite, um forte abraço e até a próxima semana.